que aconteceu com o ministério pastoral ao longo dos anos? Será que ainda temos pastores comprometidos com o chamado? Ou nos transformamos em gerentes preocupados com marketing e números? Durante séculos, o ministério pastoral foi reconhecido como um chamado divino. Homens deixavam tudo para cuidar do rebanho de Cristo. A vida era simples, mas o compromisso era profundo. O pastor visitava casas, orava com os enfermos, pregava a palavra sem se preocupar com aplausos. Mas nas últimas décadas, algo começou a mudar. Muitos líderes e igrejas passaram a buscar inspiração em estratégias corporativas. Livros de gestão, palestras motivacionais, técnicas de liderança empresarial. Acreditavam que se funcionava para grandes empresas, também serviria para a igreja. O problema é que, junto com as técnicas, veio uma mentalidade diferente. E ela começou a moldar o ministério à imagem do mundo e não à imagem de Cristo. Hoje, em muitos lugares, o pastor se tornou mais um administrador de eventos. O foco deixou de ser o cuidado das ovelhas e passou a ser manter clientes satisfeitos. Evitar que consumidores espirituais fossem para a concorrência. Mas será que é para isso que Jesus chamou pastores? O apóstolo Pedro escreveu: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro 5:2. Esse é o coração do ministério: servir e não explorar. Eugene Peterson disse certa vez: os pastores estão abandonando o chamado e se prostituindo após outros deuses. Eles não foram chamados para gerir uma empresa religiosa, mas para guiar pecadores arrependidos à presença de Deus. E aqui está um ponto importante. Igrejas podem estar cheias, mas se o Espírito Santo não estiver no centro, tudo é vazio. O pastor não é um animador de auditório, é um homem que mantém o povo atento à voz de Deus. Paulo alertou Timóteo sobre isso, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres conforme os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo chegou e, infelizmente, muitos pastores estão moldando suas mensagens para agradar e não para confrontar o pecado. Quando a igreja copia o mundo, perde sua identidade. Cresce em número, mas morre em profundidade. A mensagem deixa de ser arrependam-se e passa a ser vocês são incríveis do jeito que são. Mas a Bíblia nunca prometeu aplausos, prometeu cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. A igreja não foi comprada com técnicas de marketing, mas com o sangue do Cordeiro. Não é um produto para ser vendido. É o corpo de Cristo, chamado para viver em santidade. E aqui vai uma pergunta para todo líder. Quando estiver diante de Deus, você será avaliado pelo tamanho do prédio, ou pela fidelidade ao rebanho, pelas estratégias inovadoras, ou pelo cuidado com cada alma. Talvez seja a hora de voltar ao básico. Orar mais, jejuar mais, visitar mais, pregar a palavra com ousadia, mesmo que doa, porque no fim não seremos julgados pela quantidade de seguidores no Instagram, mas por termos sido bons e fiéis servos. Que a nossa geração recupere o temor do Senhor. Que pastores voltem a ser pastores e não gerentes. Que as igrejas voltem a ser casas de oração e não centros de entretenimento, porque no reino de Deus o chamado não se vende.